Boa noite, família Aba. Nós estamos aqui para mais um culto. Eu quero te convidar a você se aconchegar aí na sua casa, na sua sala ou no seu quarto, para a gente estar juntos aqui recebendo mais uma mensagem. Envie também esse link para todas as pessoas que você conhece. A gente está conectado tanto no Instagram como no YouTube. Então aproveite e envie essa mensagem para que nós possamos ser edificados juntos. Eu gostaria de iniciar com uma oração. Então eu quero te convidar para você fechar os seus olhos agora nesse momento, para que a gente já comece a conectar o nosso espírito com aquilo que a gente vai receber aqui neste lugar hoje. Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença. Jesus, que o Senhor possa vir sobre nós neste lugar. Pai, que o Senhor possa ir de encontro a cada pessoa na sua casa, aonde ela estiver. Abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, para que a gente possa receber, Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem para depositar sobre nós. Pai, nós já declaramos a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor abundante sobre nós. Fique à vontade aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, família Aba. Boa noite, igreja. Estamos aqui mais um domingo juntos conectados ainda online. Então eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele é um Deus que continua fazendo, Ele é o seu Pai, Ele é aquele que Ele se orgulha de você como filho, Ele olha para a terra e vê você como uma esperança nessa terra. Então eu quero te dizer nessa noite, você é mais do que algo que está aqui na terra, você é escolhido por Ele para fazer a diferença. E nessa noite de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, nós celebramos a vida, nós celebramos Jesus. E eu quero te dizer nessa noite que a Bíblia ela nos cita vários versículos, várias passagens onde mostra a aliança de Deus para com o homem na terra. E dessas alianças, a Bíblia nos relata a aliança de Deus para com Adão. Nós também temos a aliança de Deus para com Abraão, a aliança de Deus para com Moisés. Mas nenhuma dessas alianças ela se compara à aliança que Deus fez para comigo e com você através da nova aliança. A nova aliança, ela nos conecta direto ao Pai. Ela nos relata que Deus dá a Jesus como um intermédio direto para com o Pai. Ou seja, Ele nos conecta, o homem direto para com Deus. E eu quero te dizer nessa noite, Deus deu Jesus para que eu e você nós fôssemos livres. Livres de qualquer pensamento negativo, livres de qualquer coisa que o mundo diz que você não é, livre de medo, livre de insegurança. Deus dá Jesus para te dizer, eu estou fazendo um pacto, uma aliança, eu estou fazendo uma conexão com você, filho. E o resultado da nova aliança é que Deus ele diz para você, agora tudo que Jesus fez você também pode fazer, tudo que Jesus fez na terra você também pode fazer, através daquilo que eu coloco nas suas mãos. Agora você também pode fazer e você vai fazer obras maiores, tudo que Jesus fez você pode fazer ainda mais, porque agora você está conectado através da nova aliança, através da aliança que Ele fez comigo e com você. Então Jesus ele apenas te convida, Deus ele apenas te convida para você exercer esse papel de filho, esse papel de herdeiro, e Ele coloca a aliança nas suas mãos. Assim já que como um noivo ele coloca a aliança nas mãos da noiva, Deus ele coloca a nova aliança nas suas mãos e diz, agora você está conectado comigo, nós somos um só, é o noivo e a noiva que é a igreja, nós somos a noiva que é a igreja, e Deus ele quer apenas que nós exerçamos esse papel de noiva, está conectada uma só com Deus, para com o Pai, e agora você pode sim fazer obras maiores aqui na terra, você sim é o espelho dos céus aqui na terra, sabe? Muitas das vezes nós olhamos para tantos dias difíceis já, que nós dizemos, cadê o nosso Pai, cadê o nosso Deus, cadê Deus? Deus ele nos mostra, eu estou conectado com você através de uma aliança que eu fiz. Eu fiz uma aliança entregando o único filho, eu digo para vocês, vá e agora apenas fluam, apenas façam milagres, façam maravilhas através de mim. Uma conexão sem fim. A aliança ela é um elo sem fim. E da mesma forma que Deus ele fez aliança com Abraão, Deus ele fez a aliança com Moisés, Ele quer fazer uma aliança comigo e com você. Aliás, Ele já fez. Ele quer apenas que você exerça esse papel de noiva, esse papel de igreja.
Então eu quero que você feche os seus olhos onde você está aí. Que nessa noite de Páscoa nós possamos entender que a ressurreição de Jesus, que a morte dele, foi para que nós literalmente mostrássemos a aliança que ele fez conosco e vivêssemos uma vida de plenitude aqui na terra. Feche os seus olhos onde você está. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos pela sua aliança. Nós te agradecemos pela nova aliança. Nós te agradecemos pelo elo que o Senhor fez conosco através de Jesus. O intermédio que é Jesus conectando direto ao Cristo. A Bíblia diz que Jesus disse que quem vê ao Pai vê a Ele. Então nós estamos conectados contigo, Deus. Nós te agradecemos, meu Pai. Nós te agradecemos por este domingo. Nós te agradecemos por cada pessoa que está do outro lado. E que nós possamos entender o nosso papel de igreja, o nosso papel de noiva. Porque o noivo já nos entregou, o noivo já nos entregou aliança e está querendo apenas que nós exerçamos o papel de noiva e aceitamos Ele na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vida ao meu coração, flua como um rio aqui, flua como um rio aqui, flua como um rio aqui. Traz vida ao meu coração. Por onde esse rio passar, por onde esse rio passar, o medo não pode ficar. O medo não pode ficar. Por onde esse rio passar, por onde esse rio passar, a morte não pode ficar. A morte não pode ficar. Então flua como um rio. Então flua em teu rio de graça. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, venha
aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer e o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo teu povo ama-te mais uma vez. De novo, o seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o seu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui está. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, o seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o seu povo ama-te
És mais real que o ar em meus pulmões. És mais real. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a ti, Paizinho. Eu pertenço a ti, Abba. Eu pertenço a ti, Abba. Abba. Eu pertenço a ti, oh Deus. Abba. Eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade.
Amém, família, boa noite. Como é bom nós estarmos aqui hoje nesse dia especial. Sabe, eu sempre gosto desse dia, desse domingo de Páscoa, porque para nós como cristãos, para nós que cremos em Jesus, esse se torna o nosso principal feriado. Sabe, esse se torna o feriado onde que nós mais celebramos, onde nós mais nos alegramos na presença de Deus. O Natal é uma data muito importante porque simboliza o nascimento de Jesus, mas hoje, nesse domingo de Páscoa, simboliza que Jesus Cristo ressuscitou. Sabe, nós hoje adoramos, nós hoje louvamos um Deus que está vivo, um Deus que morreu pelos nossos pecados, um Deus que levou sobre si as nossas enfermidades, sabe, um Deus que levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, sabe, um Deus que escolheu morrer por nós, sabe, um Deus que escolheu se doar, um Deus que escolheu ser generoso ao ponto de entregar sua própria vida, sabe, um Deus que morreu, um Deus que entregou tudo, um Deus que deu tudo, mas que o final de tudo isso foi a ressurreição. Sabe, se Jesus tivesse simplesmente morrido por nós, esse já era um ato maravilhoso para que nós o louvássemos para sempre, mas o plano principal de Deus era que Jesus ressuscitasse, para que nós não louvássemos um Deus que estava morto, mas para que nós louvássemos um Deus que vivo está. Sabe, Jesus, ele está vivo, Jesus, ele ressuscitou, e hoje nós simbolizamos essa data, sabe, hoje nós simbolizamos que o propósito foi cumprido, hoje nós simbolizamos que o plano perfeito de Deus, ele foi concretizado, e Jesus ressuscitou para que ele pudesse habitar dentro de mim e dentro de você. Sabe, eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos. Às vezes você passou esse domingo de Páscoa, sabe, esse domingo de ressurreição, sem se lembrar, sabe, sem desligar um pouco a sua mente, sabe, sem trazer isso à sua memória, trazer isso na sua consciência. Mas eu quero te convidar agora, nesse momento, a fechar os seus olhos, sabe, para que a gente possa fazer uma oração de gratidão a Deus, entendendo que Ele foi a pessoa mais generosa que pisou na face da terra. Feche seus olhos onde você está. Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Vamos agradecer a Deus por esse amor infinito que nos alcançou. Amém. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez. Pai, nós queremos reconhecer que o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Senhor, não há ninguém como Tu. Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és tudo aquilo que nos move. Jesus, por Você nós nos movemos, nós cremos, nós existimos. Nós queremos te agradecer pela Tua ação naquela cruz, nós queremos te agradecer porque o Senhor foi generoso. Nós queremos agradecer porque o Senhor deu tudo que você tinha. O Senhor deu a sua própria vida. E por isso nós nos alegramos. E por isso nós exaltamos o teu nome. Amém? Eu quero compartilhar uma história com vocês que está lá em João capítulo 21. Quando Jesus ele tinha acabado de ressuscitar, ele tinha encontrado Maria. Certa vez depois ele tinha encontrado os discípulos. Então os discípulos eles saíram daquele local e eles decidiram voltar a pescar. Estava Pedro e alguns discípulos de Jesus. E então Jesus estava na beira da praia, ali na areia, e os discípulos estavam no mar pescando. E eles tinham pescado a noite toda, mas eles não tinham pegado nada. Então Jesus estava ali na beira da praia, Jesus pergunta para eles: olha, vocês têm algo de comer? Então os discípulos respondem: não, nós não temos nada. Então Jesus ele dá uma direção, ele fala assim: olha, joga as redes para o outro lado. Então os discípulos obedecem àquela voz, jogam as redes para o outro lado e eles pescam tamanho manada de peixes que as redes começaram a se rasgar. Eles se lembraram da primeira vez que Jesus tinha feito isso. Então Pedro ele reconheceu que aquele era Jesus e ele saiu correndo para encontrar Messias. E quando ele chega na praia, na história conta assim que Jesus estava ali, já com fogo aceso, com brasa, com pão e peixe. Sabe, o que eu quero te falar é que quando Jesus ressuscitou, quando Jesus ressurgiu, ele veio junto com tudo aquilo que nós precisamos. Jesus perguntou aos discípulos: olha, vocês têm algo de comer? Porque Jesus já tinha a resposta. Jesus já tinha o pão, Jesus já tinha o peixe, Jesus estava na beira da praia só esperando eles voltarem. Então eu quero te falar que Jesus ressuscitou e ele trouxe com ele tudo aquilo que você precisa. Jesus trouxe para nós tudo aquilo que nós precisamos como provisão. Jesus, ele sempre estará aqui do nosso lado, sabe, com
com pão e com peixe disponível para que todas as vezes que nós precisar, a gente possa chegar a Ele e Ele vai responder as nossas orações, sabe? E Ele vai estar ali sendo a nossa provisão. Então eu quero te encorajar hoje, nessa noite, a entender o seu lugar, sabe? A entender que você é um filho amado, que Ele está sempre aqui, sabe? À beira, te esperando chegar. Ele sempre está do seu lado, com pão e com peixe. Ele sempre vai ser a sua provisão, sabe? Jesus, Ele foi generoso ao ponto de dar a sua própria vida. Então eu te convido nessa noite, com esse entendimento de que hoje é um dia especial para nós que cremos em Jesus, para que você possa ofertar, para que você possa dizimar, para que você possa ser generoso, sabe? Para que você possa ter um coração como o coração de Jesus, um coração que se doa, um coração que entrega, entendendo que tudo aquilo que você faz é para Ele, por Ele, vem dEle. Amém? Então eu quero te convidar, tem nossa conta Pix, tem um QR Code aqui, é só você apontar a câmera do seu celular, já vai dar no link para você dizimar, para você ofertar, e que em nome de Jesus, Jesus possa falar com você hoje, aí, onde que você está, possa falar no seu coração, sabe, possa trazer à sua memória aquilo que você precisa fazer, como você precisa ajudar, como você precisa ser generoso na casa de Deus e com as pessoas que estão à sua volta. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, igreja. Nós estamos celebrando um dia muito importante para nós, como já foi dito aqui na abertura da generosidade, e agora eu também estou relembrando aqui no momento da palavra. Hoje nós estamos no domingo de Páscoa, nós estamos no domingo de ceia, então eu quero convidar você que quer ceiar conosco, quer participar desse momento de comunhão com a gente, já deixar preparado aí na sua casa um pedaço de pão e um pouco de suco, vinho, para que possa representar o corpo e o sangue de Jesus, para que a gente possa fazer esse momento da comunhão junto. Então já deixe preparado na sua casa aí, já deixe preparado na sua sala, onde quer que você esteja assistindo, para que a gente possa participar desse momento juntos em comunhão. Eu quero falar para vocês que o meu objetivo hoje é passar a palavra mais simples e natural de forma possível, porque eu amo essa data, mas para mim essa data ela é tão simples, mas ela é tão poderosa, que ela representa realmente o que é o Evangelho e qual o objetivo do Evangelho. Nós estamos comemorando hoje a ressurreição de Jesus Cristo. Nós passamos aí simbolicamente pelos 3 dias em que Jesus esteve morto. E como ele disse, no 3º dia ele iria ressuscitar. E hoje nós estamos comemorando porque a tumba está vazia. Hoje nós estamos comemorando porque não há mais um corpo guardado em uma tumba. Porque Ele ressuscitou e vivo Ele está. E eu quero convidar você a enviar essa live, a enviar esse link do YouTube ou essa mensagem aqui no direct, no Instagram, para o máximo de pessoas que você conseguir, seja essa pessoa cristã ou não, seja essa pessoa crente ou não, essa pessoa, se ela conhece Cristo ou não, não importa, envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir. Por isso que eu vou falar de maneira bem simplificada e bem simples para que todos possam entender. Então, encaminhe essa mensagem para todos que você conseguir nesse momento e vamos dar início à nossa palavra, amém? Então, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, abrisse no seu telefone em João capítulo 20. João capítulo 20, a Bíblia nos diz o seguinte, o título é A Ressurreição de Jesus. E o versículo 1 diz: No 1º dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o sepulcro o Senhor, e não sabemos onde os puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, perseguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entrando, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando.
Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dizer-lhes: subi para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe disse essas coisas. Hoje nós comemoramos a vitória de Jesus sobre a morte. Hoje nós comemoramos a nossa liberdade, porque Cristo nos libertou. A Páscoa nada mais é do que Cristo cumprindo o seu objetivo aqui na terra, libertando nós que éramos escravos e cativos do pecado. Então, a história todos nós conhecemos. Deus, com todo o seu amor, com toda a sua grandeza e com toda a sua bondade, Ele cria o jardim do Éden, Ele cria o paraíso. E Ele decide colocar o homem e a mulher para conviver nesse paraíso. E o objetivo de Deus era se relacionar com o ser humano. O objetivo de Deus era se relacionar com aqueles que Ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Então a Bíblia diz que Deus ele descia ao jardim todos os dias para se relacionar com Adão e com Eva. Porque o objetivo principal de Deus sempre foi ter um relacionamento com o homem e com a mulher. Só que Deus ele não criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, para serem como robôs. Ele não ditou regras e Ele não ditou normas específicas, obrigando eles a cumprirem. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele disse: olha, se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Então, eu aconselho vocês a não comer desse fruto. Porém, como todos nós sabemos, Adão e Eva, eles comem do fruto que era proibido. Então, ali o pecado entra na humanidade. E só havia uma maneira de ser redimidos os pecados de toda a humanidade: com a morte de um ser perfeito, com a morte de um ser que nunca pecou, com a morte de um ser puro. Então Jesus ele vem em forma de homem, em carne e osso, através de Maria, para que ele pudesse cumprir a sua trajetória aqui na terra. E qual era a sua trajetória? Para que ele pudesse perdoar e pagar a minha e a sua dívida. Quando Jesus ele não vem só para curar as pessoas, ele não vem só para amar as pessoas que estavam ali naquele momento, ele não vem só para dar para as pessoas que estavam com ele naquele momento, ele não veio só para perdoar as pessoas que estavam naquele momento com ele, mas ele veio para perdoar e redimir e reconciliar o mundo, as pessoas que estavam no presente, as pessoas que estavam no passado e as pessoas que estavam no porvir. A obra de Jesus ela é completa. Então quando ele veio para perdoar o pecado de todos, para salvar todos e para redimir todos. O que muitas vezes nós não entendemos é que Deus, Ele é o nosso Pai. E o nosso relacionamento com Deus, ele se tornou um relacionamento de paternidade a partir do momento em que Jesus ele morre, ele vence a morte e ele ressuscita. É por isso que aqui no versículo 17, Jesus diz o seguinte: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Vai ter com os meus irmãos, ou seja, Jesus já tinha ressuscitado, ele já estava dizendo: olha, agora vocês são meus irmãos, agora todos os discípulos são meus irmãos. E ele continua dizendo o seguinte: vá ter com meus irmãos e dizer-lhes: subo para o meu Pai e para o vosso Pai, subo para o meu Deus e para o vosso Deus. Quando Jesus ele morre, quando ele diz na cruz, está consumado, e quando ele ressuscita no terceiro dia, o véu é rasgado e agora não há mais uma separação entre Deus e os homens. Porque antes de Jesus vir, a Bíblia é clara em nos mostrar que havia uma terceirização sobre o relacionamento com Deus.
Havia apenas uma pessoa, havia apenas os sacerdotes quem poderiam entrar na presença de Deus. Eles eram separados, tinha toda uma doutrina que eles tinham que seguir, e ali eles escutavam a voz de Deus e passavam para as outras pessoas. E da mesma forma era com os profetas, eles tinham direcionamento e passavam para as outras pessoas. Mas a partir do momento em que Jesus diz, está consumado, o véu é rasgado, e agora todas as pessoas do mundo têm livre acesso à presença de Deus. Foi abolido a terceirização entre Deus, um homem e outro homem. Agora é o seguinte, é Deus, você, Deus e você. A partir do momento em que Jesus morre naquela cruz e ele ressuscita, nós estamos aptos a receber o Espírito Santo dentro de nós e a conviver com Deus diariamente. Então nós não precisamos mais de alguém para dizer para mim, para você o que é certo ou o que é errado. Nós não precisamos mais de alguém para dizer para mim, para você o que Deus está ou não falando. Porque agora eu e você, como Jesus disse, assim como ele é filho de Deus, nós somos filhos de Deus. A morte de Jesus e a ressurreição da cruz, ela se consumou em uma coisa, na adoção. Eu e você não somos mais órfãos, mas agora nós somos filhos. E como os filhos de Deus, nós temos que entender uma coisa. Existe um Pai que cuida de nós o tempo todo. Existe um Pai de amor que está te amando a todo momento. E nós temos que ter essa consciência em nosso relacionamento com Deus. Porque muitas das vezes foi maquiado um Deus mau, um Deus bravo, um Deus onde você erra e ele vai te julgar, um Deus onde você erra e ele se afasta de você, um Deus onde você pratica alguma coisa e ele não conversa com você mais, um Deus onde você se arrisca em fazer algo e ele te deixa separado de lado e volta a conversar com você, só sabe-se lá quando depois. Nós temos que trazer na nossa mente que Deus, ele é o nosso Pai. E Ele é um Pai que está aqui disposto a nos amar, a nos cuidar, e tão disposto que Ele deu o único filho que Ele tinha para ser moído, humilhado, esculachado e morto na cruz para mim e para você. E eu me lembro, eu estava conversando com alguns amigos algumas semanas atrás em uma chamada de vídeo. Eu me lembro a primeira vez que eu tive consciência de como era ter uma dívida paga por minha mãe e por meu pai. Eu me lembro que eu estudei na escola, no ensino fundamental, na escola pública por muitos anos. E eu sempre ia para a escola e na escola eles davam um lanche. Então eu sempre lanchava o lanche que a escola fornecia. E todo final de reunião, a escola também disponibilizava as crianças a pedirem um lanche em uma lanchonete particular. Então tinha o lanche da escola pública que era disponibilizado para as crianças, mas você poderia pedir para a escola buscar para você o lanche em uma lanchonete particular. Então eu sempre vi meus colegas pedindo pizzas, pedindo tortas, pedindo chocolate, pedindo pastéis. E eu nunca pedia porque no meu entendimento eu tinha que ter o dinheiro para pagar e então eu receber o que eu queria. E eu lembro que toda reunião as mães elas iam até as responsáveis por comprar o lanche e elas quitavam a dívida dos filhos que compravam os lanches. E minha mãe sempre ia lá e nunca tinha nem um centavo de dívida no meu nome. Até um dia que ela chegou em mim, eu me lembro exatamente o lugar onde a gente estava na escola. Ela falou assim, meu filho, quando você tiver vontade de comer alguma coisa, você pode pedir. Pede para colocar no nome da mamãe e quando eu vim aqui na próxima reunião eu pago. E naquele momento um mundo abriu na minha mente. Então todos os dias eu pedia alguma coisa, eu pagava para meus colegas, eu pedia torta, eu pedia chocolate, eu pedia pastel. Eu comecei a comprar tudo que eu tinha direito porque eu tinha entendimento de que minha mãe iria pagar. Agora eu entendia, peraí, eu não preciso ter o dinheiro em mãos, a minha mãe vai vir e vai quitar dívida para mim. E eu me lembro que na próxima reunião, quando ela voltou e ela foi pagar a dívida, na época era um valor muito alto, eu não me lembro o valor em específico, ela disse, meu filho, eu te disse para você pedir quando você tivesse vontade, não todos os dias, não é assim que funciona. Mas é porque eu tinha tido o entendimento pela primeira vez de que tinha alguém que estava ali para bancar a minha dívida. Tinha alguém que estava ali disponível para pagar o que eu devia. E quando nós olhamos para Deus, nós entendemos o seguinte, nós temos um Pai que bancou todas as nossas dívidas. Deus, quando Ele vem e manda Jesus para a terra, e quando Jesus morre por nós, Ele está dizendo o seguinte, filhos, eu estou pagando a dívida para vocês. Agora não há mais nada que pode separar vocês de mim. Eu estou arcando com tudo que vocês devem. Existe uma cota infinita
que eu paguei para vocês, para solucionar todos os seus pecados passados, os seus pecados no presente e os seus pecados no futuro. E você me diz, Carlos, então já que Deus pagou a minha dívida, ainda me deixou com um saldo infinito, quer dizer que sempre que eu puder criar outra dívida, eu vou criar? Não, porque quando nós amamos aos nossos pais e quando nós entendemos quem eles são para nós, há um espírito de honra que toma conta de nós. E o nosso desejo sempre é parecer com o meu pai, orgulhar o meu pai, honrar ao meu pai e a minha mãe, não trazer tristeza ao meu pai e a minha mãe. E quando nós entendemos que Deus, o nosso pai, quitou uma dívida por nós, nós entendemos o seguinte: agora que eu sou livre, que eu sou santo e que eu sou como Ele é, eu posso agir como Ele age e eu posso trazer alegria para Ele como Ele deseja. Porque a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então a forma da gente agradar o coração do nosso Pai é crendo nele. É crendo que Ele já quitou o que tinha que ser quitado, é crendo que Ele já concretizou o que tinha que ser concretizado, é crendo que Ele continua cuidando de nós como devemos ser cuidados. A Bíblia nos diz aqui, como a Carol citou, na generosidade, em João versículo 21, que quando Jesus ele volta, ele ressuscita, ele encontra alguns dos discípulos pescando novamente. Porque haviam 3 dias que Jesus ele tinha morrido na cruz e ele ainda não tinha ressuscitado. E os discípulos ainda não tinham entendido muito bem o que estava acontecendo. Então Pedro, ele profundamente triste por ter negado Cristo, ele volta para a sua profissão, ele volta a pescar e vários discípulos voltam com ele porque a esperança deles tinha ido embora. A esperança deles tinha acabado, Jesus tinha morrido. E até aquele momento, como Jesus não tinha ressuscitado, para eles tudo tinha acabado. Eles tinham voltado a sua vida ao normal. Porém, quando Jesus aparece para eles, Jesus aparece demonstrando a mesma experiência que eles tiveram no início da caminhada deles. A primeira vez que Jesus encontrou com Pedro, Pedro estava a noite inteira tentando pescar e ele não conseguia. Então Jesus disse, olha, joga sua rede para o lado. E o barco de Pedro se encheu de peixes a ponto de ir a pico. E quando Jesus ressuscita, ele olha para Pedro e fala, joga sua rede para o lado. E as redes de Pedro chegaram-se a romper de tantos peixes. E aquilo ali foi necessário para Pedro entender o seguinte: Jesus ele morreu, ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele continua sendo o mesmo de antes. A nossa alegria é o seguinte: Jesus ele morreu, ele pagou a nossa dívida, ele venceu a morte, ele nos conquistou e ele continua sendo o mesmo, porque ele vive. Nós não estamos desamparados, nós não adoramos a um Deus morto, nós adoramos a um Deus vivo que continua cuidando de nós diariamente, 24 horas por dia. Deus ele não mudou e Deus ele não muda, ele continua o mesmo. O nosso Deus é um Deus de amor que veio para cuidar, para amar e para nos mostrar como nós devemos ser. É por isso que Ele nos diz que obras maiores nós faríamos. E é por isso que a Bíblia nos diz que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Porque a partir do momento em que Jesus ele morre, Ele nos dá a possibilidade de acessar a presença de Deus e de acessar a natureza divina de Deus. Sabe o que eu quero te lembrar? No Antigo Testamento, quando os sacerdotes eles iam entrar no Santo dos Santos, onde eles passavam pelo véu e eles acessavam a presença de Deus, eles tinham que estar com uma roupa de linho fino e eles não poderiam suar, como eu estou suando agora, porque se caísse uma gota de suor no corpo deles, eles eram mortos na presença de Deus. E sabe o porquê disso? Porque Deus já estava nos mostrando que na presença de Deus não há o porquê eu e você nos esforçar, suar e lutar por algo. Porque o que nos é dado de graça. Nós não entramos dentro da presença de Deus suando e lutando e batalhando. Nós entramos crendo. Então nós não precisamos suar para conquistar algo que já foi nos dado. Nós não conquistamos Jesus. Nós não conquistamos a presença de Deus. Nós não conquistamos a nossa paternidade. Nós ganhamos. E quando se ganha algo, você simplesmente estende a sua mão e recolhe. Eu quero dizer para você que você recebeu a paternidade de Deus em sua vida.
A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que o mundo não fosse julgado, mas para que fosse salvo por Ele. Então, se a Bíblia nos diz que o mundo foi salvo por Deus, você foi salvo por Deus, você foi adotado por Deus. A Bíblia não nos diz que o berlandense foi salvo. A Bíblia não nos diz que Jesus morreu pelo branco. A Bíblia não nos diz que Jesus morreu pelo negro. A Bíblia não nos diz que Jesus morreu pelos orientais. A Bíblia não nos diz que Jesus morreu pelos ocidentais. A Bíblia não nos disse que Jesus morreu pelos judeus ou pelos gregos. A Bíblia nos diz que Jesus morreu para o mundo. E o mundo inclui você e todas as outras pessoas que ainda estão por vir. Nós temos uma identidade firmada em Jesus, porque a obra dele foi consumada na cruz. A minha e a sua dívida foi paga no momento em que ele se levou ao madeiro, onde ele foi humilhado, escrachado, pregado e onde ele diz, está consumado. Naquele momento, todos os pecados do mundo vieram sobre ele, inclusive o meu e o seu. E ali o véu foi rasgado e Deus disse, agora sim eu posso conviver diretamente com os meus filhos. Eu quero te dizer que não importa o que você está passando, não importa a situação que você esteja, não importa aonde você está neste momento, você não precisa de ninguém além de você mesmo para acessar o que Deus tem para você. Eu quero que você realmente traga na sua mente o quão amado e desejado por Deus você foi. Você foi tão desejado por Deus a ponto de custar o sangue do único filho dele. Você foi tão desejado por Deus a ponto de Deus ter que assistir o filho dele sendo humilhado, acorrentado, chicotado, para que você e eu pudéssemos ser salvos. Você foi tão amado por Deus, mas tão amado por Deus, a ponto de ser escolhido para estar na presença dele diariamente. Eu quero te dizer que o nosso Deus, ele não é um Deus de exclusão, ele é um Deus de inclusão. O nosso Deus, ele nunca excluiu ninguém, ele sempre incluiu todos. E eu e você estamos incluídos nessa história. E a partir do momento que nós temos essa consciência de quem ele é, de o que ele fez e o quanto a história de sua ressurreição é importante para nós, nós entendemos o que nós somos capazes de fazer. Porque agora nós temos a natureza de Jesus e agora nós agimos como ele age, nós amamos como ele ama, nós damos como ele dá, nós perdoamos como ele perdoa, nós entendemos como ele entende, nós somos compreensivos como ele foi, nós somos como Jesus é, não em poder simplesmente, mas em caráter. E se nós temos o caráter de Cristo, irmãos, se Cristo com os seus discípulos foi suficiente para espalhar a mensagem pelo mundo todo, imagino que nós, sendo a imagem e semelhança de Deus, fazendo o que ele faz, somos capazes de fazer a transformação que nós somos capazes de levar. E aproveitando esse momento, eu quero convidar você, se você preparou o seu pão e o seu cálice, eu quero convidar você a estar nesse momento de comunhão conosco agora. Eu quero te lembrar que esse momento ele não é um momento onde apenas escolhidos podem ceiar. Eu quero te lembrar que esse momento não é um momento onde pessoas podem e pessoas não podem participar. Esse momento é o exemplo, a exemplificação do amor de Cristo por todos nós. Porque nesse momento, quando Jesus pegou o seu pão e o seu cálice, ele não fez distinções. É o que eu disse. Quando Jesus ele morreu por você, ele não morreu por você ontem, aí ele tem que morrer por você semana que vem, e na outra semana, e na outra. O ato dele foi consumado de uma vez por todas. E quando nós celebramos esse momento do cálice e do pão, nós estamos relembrando e celebrando o que Jesus fez por nós. O acesso que ele nos deu, a nova aliança, como Gabriel Maciel disse. E nesse momento é o momento onde todos nós, como um corpo, como uma igreja, participamos e temos comunhão com Cristo. Eu quero lembrar você que na mesa em que Jesus ceiou, havia um traidor. E ele não foi impedido de ceiar.
Eu quero lembrar você que Jesus ele morreu do lado de 2 bandidos. Eu quero lembrar você que Jesus ele estava no lado de pecadores. Eu quero lembrar você que Jesus ele viveu no meio de republicanos. Eu quero lembrar você que Jesus ele veio pelos poderosos, ele veio pelos miseráveis, Jesus ele veio pelos doentes. E todo o mundo era doente, porque antes de Cristo ninguém poderia acessar a presença de Deus, porque ninguém conseguiria ser perfeito. Então Jesus ele vem com esse papel de nos reconciliar e de nos levar à comunhão com Deus. Eu quero te dizer que não importa qual é o seu pecado. Eu quero te dizer que você não deve analisar o seu pecado. Você deve analisar a você mesmo, com a imagem e a semelhança de Cristo. Eu quero te lembrar que quando você olhar para você, é Jesus quem você deve ver. Porque Jesus ele habita em você. E se ele habita em você, agora, assim como ele é, você também é. A partir do momento em que nós temos o sangue, nós somos lavados por esse sangue, nós agora somos puros e nós estamos aptos a ter comunhão com Deus. E é por isso que eu quero convidar você, como diz aqui em Lucas 22:19, Jesus ele disse o seguinte: e tomando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Eu quero convidar você a pegar o seu pão. Eu quero que você lembre que este é o corpo de Cristo. Este é o corpo ao qual nós temos acesso à comunhão. Este é o corpo aonde nós somos satisfeitos integralmente através de Cristo. É através desse corpo que nós somos literalmente satisfeitos diante de Jesus. E a partir do momento que você tomar esse pão, eu declaro sobre você uma sensação de suficiência. Eu declaro sobre você que você vai trazer à sua memória o quanto Deus te amou e o quanto Ele é suficiente para solucionar e para estar com você em toda a sua vida. Então eu quero que você feche os seus olhos e nesse momento você coma do pão. A Bíblia nos diz que semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Eu quero que você pegue o seu cálice e que você se lembre que o sangue de Deus, ele foi derramado por você. Mas eu não quero que você se lembre disso como tristeza. Eu não quero que você se lembre disso como, nossa, como Jesus sofreu por mim, meu Deus. Eu quero que você se lembre disso por alegria, porque Jesus, ele cumpriu o que ele tinha que cumprir de livre e espontânea vontade. Porque Deus enviou o seu Filho, sabendo que através da morte dele, ele alcançaria todo o mundo. E nós celebramos porque através desse sangue e através dessa nova aliança é onde nós temos acesso a tudo que Deus disponibilizou para nós. Através do sangue de Cristo e através desse cálice é onde nós temos acesso à intimidade e o relacionamento com Deus. É aqui aonde nós podemos tomar consciência da presença, conversar com Deus, aonde quer que você esteja, o que é que você esteja fazendo, a hora do dia, nada mais importa. O que importa é que nós somos lavados e cobertos pelo sangue de Cristo, que nos conquistou, que nos comprou, que nos deu liberdade, que nos amou e que nos levou a ter acesso ao que nós nunca tínhamos tido antes. Então eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, que você dê graças. Graças porque Jesus ele te conquistou, graças porque Jesus ele te amou, graças porque Deus nos adotou, graças porque nós fomos conquistados e nós temos acesso a essa nova aliança. Então seja grato, dê graças e tome-se do seu cálice. E é com esse entendimento e com essa alegria que eu quero te lembrar que não importa o que nós estamos passando, não importa o que nós passamos, nós temos um Deus que vive. Jesus ele ressuscitou, Jesus ele vive e Jesus está com você, te cuidando, te amando, te ensinando e te levando para um caminho melhor diariamente. Todos os dias quando você acordar, lembre-se: Deus, obrigado porque você me amou. Deus, obrigado porque você me fez como você é. Deus, obrigado porque o Senhor me ensina a passar por todas as adversidades e continuar te amando. Tenha uma ótima semana.
Deus te abençoe e fique com Deus.